Então, pessoal, hoje nós vamos começar, quer dizer, vamos dar continuidade à nossa aula de ecologia. Então, nós começamos esse bloco de ecologia semana passada. Vimos o que é na introdução à ecologia, vimos com a professora Tayane sobre espécie, população, sobre as principais coisas que tem que saber dentro da ecologia, né? Então, os conceitos de espécie, população, ecossistema, biosfera, nicho ecológico, que é a função do indivíduo naquele local, todo tipo de função dele é considerado nicho ecológico, o habitat, o lugar onde ele vive. Então, são coisas que vocês precisam saber assim, dentro da ecologia, que é essencial. Vocês viram comigo a questão que os seres vivos, eles se relacionam através de hábitos alimentares. Então, a gente viu sobre o quê? Sobre a nutrição dos seres vivos, que tem seres autótrofos, seres heterótrofos. Lembrando, então, que seres autótrofos são seres o quê? São aqueles seres vivos que conseguem produzir seu próprio alimento, certo, pessoal? Aqueles que, através da fotossíntese, utilizam a radiação luminosa, a fonte luminosa seria justamente o sol, e conseguem transformar em energia química para poder fazer compostos orgânicos. Temos os heterótrofos, que são totalmente dependentes, né, dos autótrofos em relação à alimentação, porque eles consomem os seres autótrofos, porque os heterótrofos eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, os seres autótrofos, os seres heterótrofos, eles dependem, né, totalmente dos seres autótrofos, que são responsáveis por conseguir produzir a matéria orgânica dentro de uma cadeia alimentar. E aí a gente viu cadeia alimentar, teia. E nessa aula de hoje, a gente vai continuar o assunto de ecologia, que é um assunto muito bom. É fácil de enxergar isso na natureza, no dia a dia, a gente vai estudar sobre pirâmides ecológicas e logo com o professor Daniel a gente vai ver relações ecológicas, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Nós temos no chat aí alguns colaboradores, a professora Bia, o professor Marcelo, que podem também auxiliar vocês. Então, vamos lá. Pode passar, professor Daniel. Então, relembrando o que é cadeia alimentar, né? Então, dentro da natureza, dentro de um ecossistema, nós temos relações alimentares com os outros seres vivos. E essa cadeia alimentar, então, ela vai demonstrar de forma linear como acontece quem se alimenta de quem, né? Como é que a energia, a matéria orgânica, ela vai passando de um indivíduo para o outro. Então, através de relações alimentares, certo? Nós, seres humanos, a gente está dentro de uma cadeia alimentar. Nós, para sobreviver, nós somos seres heterótrofos, então a gente necessita de uma fonte externa de alimentos. Então, a gente necessita dos alimentos para poder obter energia para nossa manutenção celulares, provenientes da respiração celular. E aqui, mostrando rapidamente, que a gente viu na aula passada, que nós temos a cadeia alimentar, formada pelo primeiro elemento ali, que é o ser autotrófico, que é o primeiro nível trófico. Depois nós temos o gafanhoto, que consome esse vegetal, esse produtor, como consumidor primário. Temos o sapo, que se alimenta do gafanhoto, e a gente classifica ele como consumidor secundário. E assim por diante. Aí nós temos aqui o gato, que ele vai fazer o quê? Ele vai se alimentar do sapo. Então, esse gato do mato, ele se alimenta do sapo, e então ele é o consumidor terciário. Vocês veem que quando a gente classifica uma cadeia alimentar, ela pode ser classificada por produtor, consumidor e decompositor, que são aqueles decompositores que são fungos e bactérias que decompõem a matéria orgânica. Então, todo indivíduo de uma cadeia alimentar que morre, ele vai ser decomposto pelos decompositores. Geralmente, eles não aparecem na cadeia alimentar, mas a gente sabe que todo ser vivo que morre vai ser decomposto pelos decompositores. Então, lembrando que a cadeia alimentar na prova de vocês pode vir
questões pedindo para vocês que mostrem o nível trófico e se é produtor, se é consumidor primário, secundário, terciário, e saber o quê? Que o autótrofo, ele sempre vai ser o produtor. Então, ele vai iniciar a cadeia alimentar. Então, é ele que é a fonte de matéria orgânica, fonte de energia para os demais da cadeia alimentar, certo? Então, outra coisa, às vezes tem um pega-ratão em prova que eles colocam assim, ó. Eles dizem, o consumidor primário é o primeiro nível trófico da cadeia. Não. Quando se classifica na cadeia alimentar os componentes por nível trófico, o primeiro nível trófico é o primeiro elemento da cadeia alimentar. Certo, pessoal? Outra coisa também que eu comentei na aula passada, mas é bom relembrar, sobre os níveis. Por exemplo, o primeiro nível trófico, ele é o indivíduo, é o ser vivo que mais possui energia na cadeia alimentar. E o elemento, o ser vivo que o que mais obtém energia é o gafanhoto, porque existe a diferença daquele que possui aquele que produz, né? Então, ó, o primeiro ser que produz energia, produz matéria orgânica, que consegue ser o ser autotrófico, é o primeiro elemento da cadeia alimentar. Então, ali a gente vê que provavelmente vai ser um ser que faz fotossíntese. Então, ele contém mais energia, mas o elemento da cadeia, que o gafanhoto, é o que vai obter mais energia, mais do que o gato do mato, porque essa energia ela é unidirecional e ela vai diminuindo a cada nível trófico. Pode passar, Daniel. Bom, nós vimos que existe a cadeia T alimentar. Nada mais a T alimentar, o que é? São várias cadeias alimentares que se cruzam. Porque um indivíduo, ele não tem o hábito de se alimentar só de determinado... Por exemplo, o pássaro, ele não come só minhoca. Ele vai comer uma lagartixa, uma minhoca, formiga. Então, é por isso que existem várias cadeias alimentares, pelo indivíduo não ter o hábito de se alimentar só de um ser vivo. Então, o que a gente observa? Que aqui, ó, nesse exemplo, mostra várias cadeias alimentares que se cruzam, aqui embaixo, isso. Que se cruzam. Então, o que é mais representativo de forma real é a teia alimentar, não a cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela simplifica, ela te mostra uma sequência linear. Quem consome quem come quem ali. Só que na natureza, no ecossistema, a gente vê que elas se cruzam, né? Então, elas formam uma teia, que nem uma teia de aranha. Então, é uma teia alimentar. Só que na prova de vocês têm que, por exemplo, na prova de vocês vai cair talvez uma teia alimentar parecida com a de cima. E vocês têm que classificar. A teia, vocês vão ter que separá-las e mostrar o quê? Mostrar quantas cadeias alimentares são possíveis nessa teia alimentar. Então, vocês têm que saber classificar e sempre vão ver. Por exemplo, produtor, vocês vão ter que identificar primeiro o produtor para vocês entenderem quem é que vai se alimentar do produtor, que é o primeiro elemento da cadeia alimentar. Depois vocês vão identificar quem? Consumidor primário. É o que se alimenta do produtor, que ali é a vegetação. Então, a gente mostrando ali o gafanhoto se alimenta da vegetação, o lagarto, é o consumidor secundário, se alimenta do gafanhoto. Depois vem um gavião faminto e come o lagarto. Aqui nós temos uma cadeia alimentar. Outra opção de cadeia alimentar. Gafanhoto come vegetal, gavião come gafanhoto. Uma segunda cadeia alimentar. Então, assim vocês vão classificando, porque nas opções da prova pode virar nesse esquema. Quantas cadeias alimentares são possíveis? Então, vocês têm que saber classificar, certo, pessoal? Dúvida? Perguntem. Pode passar, Daniel. Outra coisa importante, aqui, ó, nessa imagem mostra o quê?
uma cadeia alimentar. Mostra a energia solar, que é a forma de energia que entra no nosso planeta, que é usada, é a energia luminosa. E aí temos aqui o que? Uma árvore, que é o produtor. O produtor faz o quê? Faz fotossíntese. É ele que tem o potencial de produzir a energia química através da energia luminosa, por meio da fotossíntese. Aí vem o próximo animal e come o quê? Come o capim. O capim também faz fotossíntese. Então, ele se alimenta do capim, o alce se alimenta do capim, ele é o consumidor primário. O capim é o consumidor, não é consumidor, né, gente? É produtor. E depois vem a onça e se alimenta do alce. E ela morre. Aí são a ação dos decompositores. Só que vocês têm que observar que há um fluxo de energia que entra no nosso sistema, que entra no nosso ecossistema. Esse fluxo de energia, parte é utilizada pelo ser vivo e a outra parte é liberada devido à respiração celular. Parte dela é liberada nesse processo de respiração celular, é liberada na forma de calor. Então, a energia vai diminuir a cada ser vivo da cadeia alimentar. Parte é dissipada na forma de calor. Vamos lembrar das leis da termodinâmica, que podem linkar a parte da física com a biologia aqui, que é bem tranquilo, que entra a questão da primeira e segunda lei da termodinâmica. E aí, então, parte é consumida, então, essa energia, a cada vez que um elemento se alimenta do outro, ele não vai pegar a energia total. O alce, quando ele serve de alimento para a onça, esse alce ele é parte da energia, ele já usou, e a outra parte ele liberou na forma de calor. Então, essa onça, ela come só metade, ou menos do que isso, da energia desse alce. E assim vai diminuindo. Outra coisa interessante é a matéria orgânica. Então, a gente diz que a energia é unidirecional e diminui a cada nível trófico, a cada elemento da cadeia alimentar. Matéria orgânica ela é cíclica. Por quê? Porque a matéria orgânica ela vai passar de um indivíduo para o outro, e quando ocorre a morte desses indivíduos, essa parte dessa matéria orgânica ela é liberada novamente devido aos decompositores na forma de substâncias inorgânicas que vão ser reutilizadas pelos seres autotróficos, pelos seres fotossintetizantes. Então, substâncias químicas são reutilizadas. Então, por isso que a gente diz que a matéria orgânica ela é cíclica. A gente vai ver bem isso, a questão tanto da energia, principalmente na questão da matéria orgânica, quando a gente estudar sobre os ciclos biogeoquímicos. Pode passar, Daniel. Bom, e aí, no caso, dentro da ecologia, a gente tem as pirâmides ecológicas. O que são as pirâmides? Elas são formas, são diagramas que conseguem quantificar os elementos de cada nível trófico dentro de uma cadeia alimentar. Então, ali a gente tem um exemplo de uma pirâmide, que a pirâmide é formada por retângulos sobrepostos. Então, a gente tem que saber identificar aqui o que é uma pirâmide, cada elemento da pirâmide. A base da pirâmide, ela sempre vai ser quem? Os produtores. Toda a base de uma pirâmide ecológica é os produtores. Então, logo após, o próximo retângulo vai ser quem consome os produtores, quem se alimenta dos produtores, consumidores primários. Depois, quem se alimenta dos primários são os secundários, e assim em diante. Formando o quê? Uma pirâmide. É por isso que é esse nome, porque os agrupamentos normalmente formam uma pirâmide. E cada retângulo é um nível trófico. Vocês têm que entender que a base sempre vai ser o produtor e a largura vai representar as quantidades. E existem 3 tipos de pirâmides ecológicas. Existem as de número, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Então, vamos ver a pirâmide de energia, então. Pode passar, Daniel. Ó, aqui a pirâmide de energia, o que ela demonstra? Aqui nessa figura a gente pode ver que a pirâmide de números, desculpa, a gente falei de energia, né? As pirâmides de números, elas mostram o número de indivíduos de cada nível trófico.
Então, a gente tem aqui o produtor, o consumidor primário e secundário. É representado a quantidade de elementos dentro do nível trófico. Então, o produtor tem 5.000 plantas de capim. Depois, 700 gafanhotos se alimentam desses 5.000 plantas de capim, sendo que 30 sapos se alimentam de 700 gafanhotos. Então, eles vão mostrar dentro dessa cadeia alimentar quantos indivíduos se alimentam um do outro, em números. Então, eles representam essa cadeia alimentar em números, e cada nível trófico é um número de produtor, consumidor primário, consumidor secundário. O que a gente pode ver? Que dentro da pirâmide de números vai existir pirâmides normal, que nem essa exemplo do A, uma pirâmide que não é regular, que é anormal, que nem essa B, que é um produtor. Então, a gente tem aqui um produtor peso pesado, que é uma árvore, só que é uma unidade, é uma árvore, que serve de alimento para 700 lagartas, que esses 700 lagartos servem de alimento para 20 pássaros. Então, vocês veem que o formato dessa pirâmide já é diferente, ela não é regular. E também tem o existe, então a gente vê que ela não segue um padrão, a pirâmide de números, diferente da pirâmide de energia que a gente vai ver logo daqui a pouco. E também tem a pirâmide invertida, ó, que é aqui, ó, uma árvore, 250 insetos, 1.500 parasitas. Aqui nós temos uma pirâmide invertida. Então, vocês vejam que a pirâmide de números ela não segue um padrão. Pode passar, Daniel. Aqui nós temos a pirâmide de biomassa. Bom, se a de números, ela estava me dizendo que cada nível trófico, então, cada nível trófico, ela demonstrava em números de indivíduos de cada nível trófico, aqui vai me indicar o que? A biomassa de cada nível trófico. Então, a gente vê aqui que ela é levada em consideração a biomassa de cada nível trófico. Essa massa é representada, normalmente representada em peso seco, então ela elimina toda a quantidade líquida do corpo do ser vivo, então é só a biomassa seca. Então a gente observa aqui que no ambiente terrestre, normalmente vai ser uma pirâmide normal, então a base do retângulo sempre vai ser maior, né? Ela vai ser mais larga do que o ápice. Então, a base, que é os produtores. Então, a gente vê que 2.000 quilos de boi comem 200 toneladas de capim, sendo que 150 quilos de onça se alimentam de 2.000 quilos de boi. Então, vocês têm que ver que é peso. Por exemplo, o capim tem vários, se for transformar em pirâmide de números, ela vai ser vários pés de capins. Então, boi talvez sejam 3. Só que então vocês têm que ver que agora não é em números, agora é em biomassa. Então, não é um pé de capim que são 200 toneladas. Então, aqui a gente não vê um número, mas sim a biomassa de cada nível trófico. No ambiente marinho é um pouco diferente. No ambiente marinho, a gente tem provavelmente uma pirâmide irregular. Por quê? A base dela sempre vai ser menor do que o ápice dessa pirâmide. Porque o fitoplâncton, né, ele é formado de algas cianobactérias. E ele tem a capacidade muito rápida de se reproduzir. Então, no momento que eu pego uma amostra lá do oceano e vou pesar a quantidade de fitoplâncton e zooplâncton, a de fitoplâncton sempre é bem menor. Só que ela consegue sustentar essa grande quantidade de zooplâncton, por quê? Porque ela se reproduz por bipartição e é um processo de reprodução ele é muito rápido. Então, por tempo, ela consegue sustentar a alimentação do zooplâncton, que são crustáceos, protozoários, pequenas larvas que se alimentam de fitoplâncton. Tá, pessoal? Pode passar, Dani. E nós temos a pirâmide de energia. Nada mais do que uma pirâmide normal.
porque a gente viu que a energia, ela do produtor até os próximos consumidor primário, secundário, ela vai diminuindo, né, ao passo de cada componente da cadeia alimentar. Vocês têm que ver que a pirâmide de energia, o que ela te mostra? Ela mostra o nível de energia de cada nível trófico. Então, o nível de energia dos produtores, o nível de energia do consumidor primário, do secundário. E nesse gráfico a gente mostra que a luz ela é aproveitada pelos produtores para produzir essa energia. Então, aqui a gente está vendo um processo de fotossíntese, luz. Os produtores transformam a luz eletromagnética, luminosa, em energia química. Aí vem aqui o grupo verde, que são os consumidores primários, se alimentam de parte desses produtores. Então, eles assimilam parte dessa energia. Então, a gente já está vendo que dá uma perda. Por que dá uma perda? Porque parte dessa energia que os produtores produziram, eles utilizam na respiração celular, que é liberada na forma de calor para o ambiente, e a outra parte ela é utilizada para a manutenção das suas células, para o crescimento, para o desenvolvimento. Que nem nós a gente utiliza, quando nós comemos, parte ela é eliminada na forma de fezes, resíduos, e a outra parte ela é digerida, né, e entra na corrente circulatória, e esses nutrientes, essa energia é utilizada, os nutrientes são utilizados para a nossa célula e são transformados em energia através da respiração celular. Só que quando a gente está fazendo isso, parte está sendo utilizado para que a energia vai diminuindo, devido que parte ela é gasta e a outra parte é liberada para o ambiente. Então tá, pessoal, eu acho que essa parte de pirâmide de energia ela é bem interessante. Agora o que a gente tinha que conversar sobre cadeia alimentar, a gente vai entrar em outra parte que é muito interessante da ecologia, que ela linka também muito essa parte de cadeia alimentar, que são as relações ecológicas que a gente vai ver com o professor Daniel. Então, vou passar para o meu colega. Qualquer dúvida, a gente está aqui no chat, certo, pessoal? Então, vamos conversar um pouco sobre relações ecológicas com o professor Daniel. Boa noite, pessoal. Então, já seguindo aqui a nossa aula, as relações ecológicas, então, elas são as formas como que a gente pode agrupar com que os seres vivos eles se relacionam. E a gente pode fazer isso de diversas formas, né? Existe uma forma mais clássica, que é a forma que vocês vão achar em mais videoaulas ou em livros didáticos, e existe uma forma mais funcional, agrupar as relações pelo motivo em que elas existem, digamos assim. Então, as relações ecológicas, elas podem ser classicamente, classificadas dentro da própria espécie, intraespecíficos, um sinalzinho de igual, e entre espécies diferentes, com um sinalzinho de diferentes. Interespecífico, de internacional, entre, né? Elas podem ser harmônicas e desarmônicas. E isso não está referido a quem se beneficia ou não. Está referido principalmente a quem, se existe um prejuízo na relação ou não. Porque para ser uma relação harmônica, ela precisa com que, obrigatoriamente, ninguém seja prejudicado. Então, ela pode ser boa para os dois, ou boa para um e indiferente para outra pessoa, para o outro ser vivo. E a desarmônica, ela tem que ter, obrigatoriamente, um prejuízo. Ou os dois prejudicados, ou um dos dois prejudicados na relação. A forma como a gente pode relacionar as relações ecológicas, agrupar as relações ecológicas pelas suas funções ou pelas razões em que elas existem, podem ser em 3 grandes grupos. As relações ecológicas que existem
por um instinto de autoproteção. Então, associações, aglutinações, agrupamentos de seres vivos. Todas as relações ecológicas que têm como comum seres vivos se tocando ou mantendo um contato físico. Todas as relações ecológicas que possuem uma disputa, elas são uma disputa por recursos. Elas não são um instinto de autopreservação, de se proteger e se manter unido. Não. É disputar, concorrer pelos recursos. Esses recursos podem ser água, luz, alimento ou parceiro sexual, o território. E as relações unilaterais, que a gente pode separar das outras, para ficar mais didático para a gente lembrar. Unilaterais é como se fosse não correspondido ou platônico, é indiferente para alguém. Alguém está sendo beneficiado ou prejudicado, mas o outro está sendo completamente indiferente. As relações unilaterais. Então, associações, quando há agrupamentos de seres vivos, a disputa por recursos e quando um é indiferente. As associações, os agrupamentos de seres vivos, eles podem ser de duas formas, praticamente. Eles podem ser associações fisiológicas. O que é fisiologia? É os nossos sistemas do corpo, né? Excretor, circulatório, respiratório. Então, quando os seres vivos, eles se associam a nível organísmico, por exemplo, um ser vivo depende do sistema circulatório do outro. Ou associações comportamentais. Não que isso não seja um comportamento de um depender do corpo do outro, mas vamos considerar que os comportamentais são todos os que não são assim, de depender um dentro do corpo do outro. E são comportamentos, então, de macro, geralmente. Ou não precisa, geralmente, nesses comportamentos, aquele indivíduo ele pode viver separadamente do grupo por um determinado tempo. Os fisiológicos, como tu depende do sistema circulatório do outro, não pode, por nenhum momento, se soltar disso, né, se desprender dessa relação. E aqui a gente tem uma teoria bem interessante, que é a teoria da endossimbiose evolutiva, que foi como surgiram os cloroplastos, que são as organelas nas plantas, que fazem a fotossíntese, e as mitocôndrias, que são as organelas, todos os animais, que produzem muita energia, elas eram, na verdade, como se fossem bactérias, um mundo muito primitivo. E quando surgiram células eucarióticas muito grandes, muito maiores, 100 vezes maiores do que uma bacterinha, ela tinha a capacidade de se alimentar dessas bactérias. E aí, por algum motivo, essas células eucarióticas, elas não digeriram. E aí, diferenciaram essa célula, protegeram essa célula, por quê? Tinha algum benefício. Então, estabeleceram uma relação que a gente chama de simbiótica, que ou mutualismo, obrigatório, que a gente vai ver mais tarde, que é quando um depende fisicamente muito do outro, e evolutivamente, geralmente, tá? Se tornou uma associação evolutiva. E aí, então, os cloroplastos, né, que são as organelas dentro das células gigantes de um vegetal, lá dentro, é como se fosse uma cianobactéria no tempo primitivo. E as nossas mitocôndrias também surgiram da mesma forma, por essa associação, agrupamento para sobreviver, só que fisiológico, anatômico, dependendo muito do corpo um do outro. E os comportamentais são todos os que são relações que não dependem do corpo, né, do compartilhar o mesmo corpo. As associações fisiológicas, elas podem ser mutualísticas, obrigatórias, como a simbiose, ou elas podem ser um parasitismo. O parasitismo a gente pode botar um asterisco aqui, porque ele é um tipo de disputa por recursos, né? Mas ele, antes de ser, a gente depende de onde a gente quer caracterizar, mas eu acredito que antes de ser uma disputa de recursos, né, antes de ser um predatismo, o parasita, ele precisa se proteger. Antes de se alimentar de outro, ele, muitas vezes, não tem a capacidade de viver fora do corpo de outro, de um hospedeiro, né, ou viver por muito pouco tempo de um hospedeiro. Então, essa característica de se associar é muito mais presente do que só uma busca de recursos, né, porque ele precisa se proteger, muitas vezes, no corpo de outro. Mesmo quando ele é fora do corpo, como um carrapato, um piolho, uma pulga,
né? Então, existem os ectoparasitas, que são os que ficam por fora, e os endoparasitas, como uma lombriga, como, né? E aí, então, no mutualismo, quando os dois são beneficiados, é uma relação harmônica, e aqui é uma relação desarmônica, porque se tem um vermelhinho, vai ser desarmônica, né? Então, são sempre entre espécies diferentes. Então, as bactérias, existem bactérias no trato digestivo de ruminantes que digerem a celulose, protozoários no trato digestivo de cupins que digerem a celulose, as micorrizas, que são associações de fungos com as plantas, né, nas raízes de plantas que aumentam, é como se elas aumentam a área de contato das raízes. É como se ela aumentasse em 10 ou mais vezes o tamanho das raízes. Ela se liga dentro das raízes e como se fossem canudinhos que captam mais água, e é um fungo. E aí tem os líquens, que é uma relação muito simbiótica, que ele evolutivamente se transformou em outra coisa, que era um fungo e uma alga. Opa, gente, isso aqui tá errado. Desculpa aqui. É um fungo e uma alga, tá? Que se associaram e se tornaram, nem um fungo nem uma alga, se tornaram uma outra coisa, que é o líquen, tá? Então, presta atenção, o líquen é uma associação de um fungo com uma alga. Então, as associações de comportamentos, ou seja, um não depende do corpo do outro, elas podem ser coloniais ou em sociedade. Coloniais, elas está se referindo a seres unicelulares, tá? E é uma aglutinação de seres vivos fisicamente unidos, porém eles muito pouco dependem, não muito pouco dependem, eles dependem muito de si, mas se um se deslocar, ele não vai morrer, muito provavelmente, ele pode se reproduzir e gerar uma próxima colônia, tá? Então, as sociedades, como as abelhas e como as formigas, eles se comunicam por feromônios, por químicos, mantêm um contato físico, mas eles não estão grudados. Aqui nas colônias, é diferente de uma simbiose, por exemplo. Eles não precisam uns dos outros. Eles podem, aqui como a formiga pode ser formigueiro, uma bactéria pode se deslocar da colônia e produzir outra colônia. E aí aqui temos uma colônia isomorfa, quando são isso aqui parece muito mais Escherichia coli, que é uma bactéria do trato digestivo, que ela é um coco, ela é uma redondinha, só tipo um monte de bactériazinha igual, parece um caixinho de uva. Gente, isso aqui é muito pequenininho. Imagina que, tipo, uma célula animal, ela é desse tamanho. E uma célula bacteriana, ela é um pontinho, ela é bem pequenininha no microscópio, sabe? É 100 vezes menor. Então, ela pode ser de todas iguais ou podem ser diferentes. Uma colônia, por exemplo, de algas, isso aqui parece ser a nostoc, que é uma alga, uma cianobactéria, que ela possui, por exemplo, células diferentes. Ela tem 3 tipos de células. Eu não vou me aprofundar aqui, mas existem células que fixam nitrogênio, células que são só o corpo de toda a colônia, e células que elas são responsáveis por resistência. Elas esporulam, né? Elas uma célula, ela tem a capacidade de gerar uma colônia inteira. Se todo mundo morrer, aquela célula, por super protegida que é, pode gerar toda uma geração de uma cepa nova. E aqui também uma colônia heteromorfa são, exemplo, as caravelas, que é um exemplo de quinidários, tá, gente? Nas sociedades, quando não tem essa interação física colada, as interações, elas podem ser os papéis, né, designados por castas, como nas abelhas, nos cupins, nas formigas, onde tem uma abelha rainha, uma abelha operária e um zangão. Que a gente vê em genética que eles são diferentes entre si, né, a ploidia, uma 2N, outra N. As associações comportamentais, elas também podem ser em bando. O bando, ele geralmente é da mesma espécie, mas pode ser de espécies diferentes, mas não é tão comum, mas pode ser. E o mutualismo facultativo, optativo, né, ou onde tu pode escolher se eu vou fazer aquilo ou não, mas é positivo para os dois. Então, o bando, ele é agrupar-se para com o único propósito de deslocamento. Se manter unido, forte, venceremos, mas para um deslocamento. Subir ao longo do rio, fazer a migração das aves, né? Pinguins. Então, a migração de aves é só um exemplo.
E o mutualismo facultativo, mutualismo, é quando é mútua a relação, é benéfica para os dois. Só que é opcional. Se não acontecer, ninguém aqui vai morrer de fome. Ou se não acontecer. Então, um exemplo do pássaro palito, que come restos de comida entre os dentinhos do crocodilo. E isso come os micro-organismos e os restos de alimentos, então impede de infeccionar, dele ter problemas mesmo. E poder, até numa morte grave, se ele estiver debilitado, numa situação grave, se ele estiver muito debilitado, morrer por alguma infecção muito grave na boca. Então o pássaro ajuda. Mas o pássaro também tem outra, como a Domi falou, da teia alimentar, eles não são totalmente dependentes um do outro. O pássaro também tem outros insetos que pode comer, outras coisas, e o crocodilo não come o passarinho, né? Então, mas se beneficia disso. Agora, as relações que elas servem para busca de recursos, ou uma disputa um contra o outro. Então, elas são sempre negativas, elas são sempre desarmônicas, tá? Então, elas podem ser uma competição entre a mesma espécie, no mesmo, né? Ou entre o mesmo nicho, ou entre espécies diferentes. Tá? O mesmo nicho usando alimentação, o mesmo tipo de planta que possa ser comida e tal. Tá? Então, quando é uma superpopulação de mesma espécie, começa a dar ruim. Ou quando uma espécie que come a mesma planta que a outra começam a crescer muito. Então, ela é negativa para os dois, porque por mais que saia um vencedor, gasto de energia é muito grande das duas partes. Aquele que ganhou geralmente vai sair ferido, ou muito ferido, ou pouco ferido, mas ele gastou energia. E isso já é uma desvantagem biológica. E aqui tem o princípio de Gauss, que é a exclusão competitiva, que é exatamente isso. O princípio de Gauss fala sobre as espécies do mesmo nicho ecológico, ou seja, por exemplo, se alimentam da mesma planta, tá? Exatamente a mesma planta, só que são espécies diferentes. A competição tende a levar à extinção ou à redução drástica de uma espécie. Então, se eles competem pelas mesmas coisas, vai faltar recurso para alguém. Então, uma vai acabar excluindo a outra, diminuindo drasticamente ou levando à extinção. E isso é o exemplo das espécies exóticas, tá? Que são trazidas muitas vezes de outros ecossistemas do outro lado do mundo, que não tem nada a ver com o Brasil, por exemplo, aqui, ou aqui com o Pampa, e pode se alastrar muito essa espécie por não ter um predador. Ou pode se dar muito mal por não ter um polinizador, por exemplo, alguém que ajude ele a dispersar. Ou pode, por não ter um predador, predar todo mundo e virar o topo da cadeia alimentar, que nem existia naquele local. Então, esse é o princípio de Gauss. O canibalismo, geralmente, ele está associado a artrópodes, e geralmente ele está associado a fatores sexuais, a um comportamento sexual. Né? Ou uma competição muito acirrada, quando tem uma superpopulação muito grande de indivíduos da mesma espécie. E no canibalismo, como tem aqui o vermelhinho, ela é negativa para alguém. Então, ela é uma relação desarmônica. Só que ela é da mesma espécie. Então, louva a Deus com louva a Deus, viúva negra com viúva negra. Mesma espécie, tá? E esses dois casos aqui, a fêmea come o macho, aqui come a cabeça e aqui come o macho inteiro, mas depois come tudo, como um último recurso de não precisar mais buscar alimento e gestar todos os filhotes com aquela última energia que foi o corpo do macho. Tá? E aí o corpo do macho até produz tudo o que precisa para que a fêmea produza os filhotes. E isso sempre tem um ponto de vista. É muito negativo para o macho, porque ele perdeu a vida. Mas é muito positivo também para o macho, de uma forma biológica e ecossistema, porque vai deixar de ser um e vai se tornar milhares de filhotinhos. Então, a carga genética dele vai se perpetuar muito. Então, ele renuncia da própria vida em nome da sua prole. Tá? E aí, diferente da predação, que é o mesmo caso, só que sempre em espécies diferentes. A cadeia alimentar, né, toda que a gente fala depois dos produtores primários, dos produtores e dos consumidores primários, que são os herbívoros, aqui, depois praticamente tudo vai ser predação, né? E aí, então, a herbivoria, que é a mesma situação, só que dos
dos consumidores primários, ou seja, dos animais que se alimentam de plantas. Eles não precisam caçar outros animais. Sim, só que as plantas, elas são muito peculiares por uma função muito interessante. Enquanto que os animais, eles, quando perdem a vida, para eles, é extremamente prejudicial, mas é muito favorável para o predador, só que é bem favorável para o ecossistema, que haja a predação como um controle populacional. Vai aumentar, vai manter a quantidade de predadores vivos e vai manter pouca a quantidade, ou o suficiente a quantidade de presas. Porque se houver, tipo, uma extinção desse tubarão, vai haver, tipo, uma superpopulação desse peixinho, que se ele for comido só por esse tubarão, né? Só que as plantas, muitos autores caracterizam a herbivoria como um tipo de parasitismo, porque dificilmente os seres vivos que se alimentam das plantas matam a planta toda. Geralmente se alimentam um pouquinho de um pedacinho da planta, às vezes é uma planta gigante, às vezes é um capim, né? Mas nunca, é muito difícil, vai matar a planta inteira, né? E as plantas, elas desenvolveram uma inteligência de uma forma com que elas usam isso a favor delas, né? Então, elas, já os animais comem elas se utilizam dos animais para se reproduzirem, na polinização, né? E em outras relações. O inquilinismo, ele tem duas situações, tá? Então, aqui são, na verdade, as relações unilaterais, quando sempre tem um zero, alguém muito indiferente, que não, como dizia o ditado, não fede nem cheiro, não tá pouco se lixando, porque ele é totalmente indiferente. Só que um sai beneficiado. E aqui, por exemplo, quando é em plantas, a gente chama de epifitismo. Epifitismo é plantas aéreas, plantas que vivem muito no alto, só que elas não são parasitas. Elas só precisam de altura. Por exemplo, a malbromélia é bem pequenininha, bem baixinha. Imagina uma bromélia em uma árvore gigante da Amazônia, né? Para a árvore é completamente indiferente aquela bromélia pequenininha. E para a bromélia, aquela árvore é tudo para ela, né? Porque ela tem uma altura muito grande, pega muita luminosidade, fica longe de predadores, fica longe de pisoteio. Então, inquilinismo. Aqui seria epifitismo e aqui seria inquilinismo mesmo. E, por exemplo, dos peixes palhaços que vivem na anemonas, tá? Então, para as anemonas não é tão importante. E para o peixe palhaço é muito importante, é uma moradia e é uma proteção dos predadores. O comensalismo aqui de comer, tá, gente? Não comensalismo é como alguém come restos de alguém. Então, a outra pessoa vai ficar totalmente indiferente, porque é só os restos da pessoa. Eu sempre falo pessoa, desculpa, gente. E aí, então, o tubarão é totalmente indiferente aos restos do alimento que ele come que vão para fora, que a rêmora se alimenta. E os leões são totalmente diferentes às carcaças que eles deixam, e que as hienas, com a sua dentição extremamente desenvolvida, evolutivamente forte, para comer essas carcaças depois. E a última relação unilateral é o amensalismo, quando um é indiferente e o outro sai prejudicado. Que esses são os dois exemplos clássicos. O exemplo do eucalipto, essa aqui é a folhinha do eucalipto, gente. Provavelmente vocês já viram no chão, assim. Tem esse formato que ele possui álcoois, que quando caem lá no chão e são degradados pelas bactérias, né, eles liberam na terra e inibem o crescimento de gramíneas e de muitas plantas. Então, geralmente, é um solo meio árido por baixo, assim, uns capins muito peculiares, muito resistentes, que ficam aqui embaixo das árvores de eucalipto. E aqui, o exemplo da penicilina, da bactéria do gênero Penicillium, que produz esse halo de inibição. Isso aqui, gente, é uma placa de Petri, tá? Laboratório. Isso aqui são bactérias, muitas bactérias, muitas bactérias. Isso aqui, vocês podem lembrar de quando a nossa língua fica suja, quando a gente não escova por muito tempo, é exatamente isso. Acúmulo de bactérias. E é essa consistência, isso aqui que tem. E aí, isso aqui é um halo de inibição, né? Isso aqui, por exemplo, é um teste de um antibiótico. E essa bactéria, ela é muito fraca para esse antibiótico. Mas esse aqui, ó, ela já é bem mais resistente.
né? Então, a penicilina, ela é uma das substâncias que é produzida por um fungo, e foi assim que foi descoberto primeiro o antibiótico. E para o fungo, ele não tem nenhuma vantagem específica pela morte da bactéria. Ele só está excretando o que ele está comendo. Então, as relações ecológicas dos últimos minutos, a gente vai ver aqui, ó, em 2 mapas, tá? Com 2 formas de organização, para a gente fixar melhor. As relações ecológicas, elas podem ser entre espécies diferentes e dentro da mesma espécie. Sempre harmônicas ou desarmônicas, quando é todo mundo beneficiado ou um beneficiado, e quando pelo menos um sai prejudicado, tá? E então, nas relações entre espécies diferentes, as que são harmônicas, elas podem ser a protocooperação, que é quando é optativo. É aquele mutualismo facultativo, é a mesma coisa. Quando é opcional, quando os dois saem beneficiados. Mas é um termo mais em desuso. O mutualismo, esse aqui é o... Então, tem problemas de nomenclatura, mas o mutualismo, ele pode ser aqui facultativo, é a mesma coisa que protocooperação. O mutualismo, ele pode ser obrigatório e ser parecido com simbiose. E temos aqui o comensalismo, quando é uma relação entre espécies diferentes, harmônicas, e só um sai beneficiado, quando come restos. As relações entre espécies diferentes, quando pelo menos um sai prejudicado, quando um é prejudicado e um é indiferente, amensalismo, eucalipto e os fungos que produzem a penicilina, o gênero Penicillium. Quando pelo menos um sai prejudicado, mas um sai beneficiado, ela pode ser o parasitismo ou predatismo. Né? Parasitismo não mata o hospedeiro e fica geralmente se alimentando a vida inteira do mesmo hospedeiro. Predatismo, o predador se alimenta, acaba com a vida da presa e depois de um tempo se vive isolado e depois vai buscar outra presa. As relações ecológicas dentro da mesma espécie, elas podem ser harmônicas também e desarmônicas. Quando elas são harmônicas, quando todo mundo sai beneficiado, e aí elas podem ser colônias ou sociedades. As colônias é quando eles estão juntos fisicamente, coladinhos, né? Mas não é um dentro do outro, mas eles estão colados. Mas eles podem se descolar, geralmente eles se descolam, e aquele que se descolou gera toda a colônia. E as sociedades, como as abelhas, cupins e a humanidade. Aqui, as relações entre a mesma espécie e que são desarmônicas, elas podem ser, quando é positiva para um e negativa para outro, é um canibalismo dentro da mesma espécie, né? Viúva negra e louva-a-Deus. E tubarões também, filhotes de tubarão lá dentro da barriguinha da mãe, eles começam a comer uns aos outros à medida que eles vão crescendo. E aí, as relações entre espécies diferentes, desarmônicas, e as relações entre espécies diferentes e na mesma espécie, quando elas são desarmônicas, e elas podem ser competitivas. Né? A competição ela pode ser na mesma espécie, ou ela pode ser entre espécies diferentes. E ela sempre sai negativa para todo mundo, porque todo mundo tem um gasto de energia muito grande. Aqui é um mapa rapidinho, com a apresentação das funções, como eu mostrei. Então, seria legal vocês tirarem print daqui e depois daqui. E essa daqui por exemplo, como eu apresentei, quando eles são agrupações, quando são uma disputa, agrupamentos, quando são uma disputa e quando um é indiferente, né? Quando são agrupamentos, são quando é um dentro do corpo do outro ou quando são um comportamento. E disputa por recursos é sempre uma competição, então é sempre prejudicial para alguém. E quando um é indiferente, pode ser quando um é indiferente e o outro é positivo, quando um é indiferente e o outro é negativo. Sempre que é azul é benéfico. Então, no fim, para ser benéfico, lembra que não pode ter o vermelhinho. Não pode ter alguém prejudicado. Sempre que é vermelho, ela vai ser maléfica. Interespecífica em itálico e laranja quando são entre espécies diferentes. Intraespecífica quando é igual e em negrito, em amarelo, quando são espécies iguais. Bom, gente, vamos fazer um exercício rapidinho. Acho que dá para fazer um ou dois. Deixa eu abrir a tela aqui para ler.
Esse exercício aqui é de 2010, do Caderno Azul, a questão 63. Ó, a figura representada numa cadeia alimentar em uma lagoa, a figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se essa lagoa ocorrer um gente, eu não consigo ler aqui, tá desbotado. Desramamento desse metal. Derramamento desse metal, desculpa, gente. Então, aqui que ele está perguntando? Quem é que vai ter no fim da cadeia, ou no começo da cadeia, a maior quantidade de mercúrio no seu organismo? São as algas? São os caramujos? Ou são... Eu vou abrir uma enquete aqui, peraí. Tá, gente. Então, dá para a próxima questão. Aqui, quando a gente está falando de bioacumulação desse mercúrio, a gente está falando que quando lá no último da cadeia alimentar, topo da cadeia alimentar, vai ser aquele que mais acumulou. Porque diferente do nível trófico de energia, que o último da cadeia alimentar é o que menos energia adquire, aqui a gente está falando de bioacumulação. Então, a cada vez que um come o outro, ele vai somando. Então, a resposta certa é a A. Eu acho que eu vou terminar por aqui, gente. Tem mais 2 exercícios, mas eu acho que tá bom o tempo, a gente terminar 2 minutinhos antes. Abrir para perguntas, se vocês quiserem, alguma dúvida. Ainda dá tempo. 2 minutinhos. Desculpa que foi meio corrida a aula, mas eu acho que deu tempo. Se não houverem dúvidas, então eu vou dar por encerrado daqui a pouquinho. Ou se vocês preferirem fazer a próxima exercício, se acharem que ainda é tempo. Então, gente, muito obrigado. Se não houverem dúvidas, pode, por favor, parar de gravar. Gostaria de me despedir e agradecer a todo mundo. Muito obrigado, gente.